Olá, boa noite. Briga entre facções acaba com uma pessoa morta em Rio Largo. Este é um dos nossos destaques e veja também. Empresário sequestrado em Maceió recebe alta médica e presta depoimento à polícia. Pesquisa revela que o número de famílias endividadas chegou a 64% no mês de junho. E um reeducando aprende a ler e escreve um livro em uma unidade socioeducativa. Você vê agora no Jornal do Estado. Uma briga de facção acabou com uma pessoa morta na cidade de Rio Largo. A polícia está procurando os envolvidos no crime que, na hora da fuga, trocaram tiros com os policiais e abandonaram o carro. O crime ocorreu nesta casa. Na parede, a marca de tiro chama a atenção de quem passa pela rua. Este homem é vizinho e, a pedido da família da vítima, retirava algumas coisas, porque a casa poderia ser invadida novamente por bandidos. Que o cara entra aqui e leva isso aqui e eu não vejo, e lá em casa está guardado. A vítima, Vitor Ranielli Acioli, de 22 anos de idade, é acusado de liderar uma facção criminosa e já era procurado pela polícia. O avô confirma o envolvimento do neto em crimes. Ele fazia parte de facção? Daí ele tinha essas turminhas, né? Colega assim. Apontaram que ele tinha arma, que não tinha nada disso. Vitor Ranielli chegava em casa por volta das 23 horas. Foi quando foi surpreendido por homens armados. A vítima saiu correndo por esse beco, mas foi morta mais adiante, com 11 tiros. Durante a fuga, os acusados pela morte, identificados por Eduardo e Écio Magro, trocaram tiros com a polícia militar e abandonaram esse carro que foi apreendido para a investigação. Após o homicídio, né, o Elson e o outro comparsa estavam se evadindo do local, se dirigindo até a Biquinha, que é uma comunidade aqui no Rio Largo, quando uma das nossas guarnições se deparou com esses indivíduos e tentou abordá-los. Eles obtiveram fuga, foi feita a perseguição, durante a perseguição houve troca de tiros. Écio Magro é procurado também por diversas mortes, além de ser apontado como um dos maiores criminosos de Alagoas. O Eduardo e o principal, que seria o Elson, que a gente pede até que a própria população, através da denúncia, não passe informações, porque nós estamos já há algum tempo tentando capturá-lo. A polícia continua fazendo buscas à procura dos acusados. Quem mora em Rio Largo vive assustado com a violência. Eu não dormi de noite. É violento o bairro? Ainda vi o último suspiro dele ainda. Agora a gente fala do caso do empresário que foi sequestrado por 4 criminosos no fim de semana em Maceió. A vítima recebeu alta médica e prestou depoimento à polícia hoje. Evandro Amorim conversou com o delegado Tiago Prado, que está à frente das investigações. Oi, Evandro, boa noite. Boa noite, Italine. Boa noite a todos. Isso mesmo, Italine, o empresário que foi sequestrado no último sábado, houve perseguição policial e finalmente, felizmente, ele foi resgatado pela polícia. Tem 39 anos e prestou depoimento na manhã de hoje. Quem vai contar os detalhes é o delegado Tiago aqui. Doutor, o senhor que está à frente desde o sequestro, desde a perseguição, como é que está o empresário? Boa noite. Boa noite a todos. O estado de saúde está muito bom, não está 100%, mas não houve nenhuma lesão grave constatada, o que favoreceu para que ele viesse hoje na delegacia, prestasse depoimento e esclarecesse melhor alguns pontos, para que a gente pudesse avançar ainda mais na investigação. Com isso, a gente conseguiu identificar bem a conduta de cada um desses criminosos, Um deles aí já faleceu e o outro está preso e restam 2 para a gente capturar e é o que a gente tem feito desde então. A polícia também já sabe que foi um sequestro aí, de forma aleatória, porque os criminosos queriam o carro para poder realizar outros assaltos. Isso, felizmente não foi nada direcionado àquela vítima, apenas uma infeliz coincidência de ele estar passando no momento que os criminosos estavam ali prestes a agir. Os bandidos, inclusive um deles afirmou aqui em depoimento que de fato só estavam querendo pegar o carro da vítima para realizar assaltos. E assim o fizeram, Evandro. Tentou assaltar uma senhora, em seguida efetuaram o assalto de um rapaz, subtraíram aí sua carteira, sua corrente e o seu aparelho telefônico.
Muito obrigado, doutor, pelas informações. Portanto, passa bem e já prestou depoimento o empresário que foi vítima de um sequestro relâmpago no último sábado. Direto aqui da DEI, que a gente volta ao estúdio com você, Italine. Economia, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio revelou que o número de famílias endividadas chegou a 64% no mês de junho. Passear pelo shopping e não comprar é quase impossível, mas diante de uma economia instável, nem os apelos das vitrines atraem o consumidor, que está cada vez mais endividado. Dona Glória diz que gasta R$ 1.300 com plano de saúde e cerca de R$ 700 com remédios. Com a despesa mensal tão alta, fica difícil não recorrer ao cartão de crédito. A única forma de a gente conseguir comprar os alimentos, tá entendendo? Alimentos também especiais, como eu uso. Quando a pessoa não consegue pagar o cartão de crédito, acaba ficando inadimplente. Inadimplente. E eu acredito que a maioria estão inadimplente, pela situação que está se passando. Aumento não existe. Quanto tempo faz que não temos aumento? Sou funcionária pública. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio revelou que o número de famílias endividadas chegou a 64% no mês de junho, o maior aumento desde julho de 2013. O que é mais grave em relação a tudo isso é que, à medida em que as pessoas vão ficando mais endividadas e que a taxa de inadimplência vai crescendo, isso também vai forçando a uma redução do consumo para que as pessoas se reorganizem para que essa inadimplência não aumente. Então, esse movimento de adequação do padrão de consumo a uma renda com poder aquisitivo menor, ela tende também a pressionar os investimentos privados para baixo, comprometendo ainda mais a capacidade de recuperação dessa economia, que já vem desacelerando desde 2015. Segundo a pesquisa, entre os principais tipos de dívida estão o cartão de crédito, que continua no topo da lista, seguido dos carnês e dos financiamentos de veículos. De acordo com os economistas, a única forma de diminuir o endividamento e reduzir a inadimplência é a mudança no comportamento e no padrão de consumo. É praticamente impossível a gente ter qualquer organização das famílias sem alterar imediatamente o padrão de consumo. Então, inclusive, alterar o padrão de consumo é urgente sob pena de você ter que recorrer cada vez mais a linhas de crédito com taxas de juros cada vez mais altas e transferindo cada vez mais uma renda de massa salarial para o mercado financeiro. Então, o que as famílias podem fazer nesse instante é exatamente fazer uma readaptação, alterando seu padrão de consumo, de modo a adequá-lo à renda efetiva que ela dispõe hoje. Vai para o papel e caneta, pega a calculadora e se organiza, porque dívida às vezes vira uma bola de neve e não é nada bom. Tem um recadinho bem bacana para você, olha só. Você que sempre quis adquirir o colchão da saúde terapêutico com vibromassagem, hoje é direto da fábrica, por apenas 12 parcelas de R$ 295 mensais em todos os cartões. Aposentados, pensionistas, servidores públicos, apenas R$ 85 mensais. O melhor preço de Alagoas, 0800 750 5534. E veja o que a Débora diz. Neto, você sabia que milhares de brasileiros tomam remédio controlado? Pois têm dificuldade em iniciar e manter o sono, adquirindo assim diversas doenças como má circulação, hipertensão, diabetes, osteoporose, problemas na coluna, depressão e até o câncer. Associando uma boa alimentação, atividade física e dormindo bem, você consegue prevenir e tratar diversas doenças, né? O colchão emite raios IVL, produzindo vitamina D, fortalecendo os ossos. Dormir bem aumenta a produção de hormônios, diminuindo o diabetes. Quanto vale isso na sua vida? Com 15 anos de garantia. 0800 750 5534. Ligue agora! A Câmara de Vereadores de Maceió promulgou uma lei obrigando a instalação de câmeras dentro dos ônibus. A norma foi divulgada hoje no Diário Oficial. Júlia Oliveira nos atualiza a respeito desse assunto.
De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública divulgados em maio, este ano houve uma redução de cerca de 70% no número de assaltos praticados aqui na capital. Enquanto em abril de 2018 foram registrados 34 assaltos, este ano, no mesmo mês, apenas 10. E agora acaba de ser promulgada uma lei que obriga a instalação de câmeras nos ônibus. É sobre isso que a gente vai conversar com o delegado José Carlos. Delegado, qual a importância desta lei? Já havia uma redução e agora a tendência é melhorar ainda mais. Exatamente, né? Com a lei, né, agora passa a ser obrigatório, né? Na verdade, essa redução já é as próprias empresas também instalando essas câmeras independentes da lei, né? Então isso é muito importante e agora com a lei vai ter essa obrigatoriedade, né? De fato, nós estamos experimentando uma redução muito grande nesse tipo de crimes, né? Graças ao trabalho ostensivo da Polícia Militar, que tem feito várias abordagens, né? Graças ao trabalho investigativo da Polícia Civil, o secretário de Segurança ele tem acompanhado de perto essa variável em relação a coletivos e as próprias empresas elas têm colaborado, né? Nós temos alguns grupos e temos trocado informações justamente para prevenir e para evitar e para punir esse tipo de crime. E agora com a lei passa a ser obrigatório, né? Então as empresas que ainda eventualmente não tenham se adequado, elas terão agora essa obrigação legal. Delegado, essas parcerias que se instituem entre as empresas públicas e privadas, elas são fundamentais aí na inibição do crime. Com certeza, né? O Estado, infelizmente, ele não pode sempre sozinho responder a todas as demandas, né? A própria Constituição diz que é dever da população, dever de todos colaborar com a segurança pública, né? Então, a iniciativa privada, as pessoas que de algum modo, com câmeras de segurança ou com qualquer outro equipamento que previna ou que proteja o determinado patrimônio e esse material, né, possa ser compartilhado com a polícia é muito importante. Então, câmera de segurança hoje é um item, no nosso caso, que investigamos crimes de roubos e furtos, é essencial, porque são essas imagens que eventualmente nos levam a chegar aos autores do crime. Delegado, agora é importante também a gente passar para a população algumas dicas de como se conduzir, por exemplo, nos ônibus. Às vezes as pessoas se distraem ao celular, né, com objetos também. Quais são as dicas que a gente pode trazer para a população para diminuir aí também esse índice? Perfeito, né? Uma delas é, de fato, estar ligado a tudo, né? Sempre observar, não estar ouvindo música com o aparelho à mostra, né? Especialmente em horários de baixa movimentação, né? Em horários mais noturnos, né? Então, a população ela tem que tomar essas precauções e saber que, infelizmente, embora tenha havido uma redução muito drástica disso, esses crimes ainda ocorrem e se ligar, tá preocupado, tá observando, né? Não é virar uma paranoia, mas tá preocupado observando ao redor o que acontece, o que não acontece e não dar o que a gente chama de vacilo, né? De estar mostrando que tem um aparelho celular valioso ou algum outro pertence valioso. Então a população ela tem que ter essa percepção, né? De que ela eventualmente pode estar sendo observada por um criminoso. Ok, muito obrigada pelas informações, boa sorte, bom trabalho, delegado. É isso aí, então, lei já foi promulgada, já foi publicada, inclusive, no Diário Oficial e agora as empresas terão um prazo para cumprirem e, na verdade, muitas já vêm fazendo essa instalação e já vêm contribuindo efetivamente com o trabalho da polícia. Se você gosta de frequentar as nossas praias, temos um alerta para você. É que nesta época do ano é bem comum o aumento no número de acidentes com caravelas. A repórter Estela Nascimento conversou com o Corpo de Bombeiros sobre quais cuidados devemos tomar. Seu José é de Brasília. Chegou hoje em Maceió e já veio curtir a praia com a família. Você já ouviu falar em caravelas, águas vivas? Sim, já ouvi falar. Já foi queimado alguma vez? Não. Graças a Deus, não. Tem medo? Não tenho medo, não. Eu não vejo tanto problema. Principalmente se a gente tiver alguns cuidados básicos, não tem tanto problema, não. Nessa época do ano, é comum o aparecimento de caravelas ou águas vivas em todo o litoral alagoano. Segundo o Corpo de Bombeiros, em uma semana, 20 banhistas foram queimados só aqui na praia da Pajuçara. O soldado Plínio explica por que elas aparecem mais neste período. Acreditamos que seja por conta do período de reprodução desses animais. A gente ainda não tem um estudo específico para confirmar essa tese, mas acreditamos que esse período de inverno seja o período de reprodução e isso causa um aumento de número de animais nessa época do ano.
Aqui na Praia da Pajuçara, está tendo muita queimadura de água-viva? Também. No todo o nosso litoral, nós estamos registrando casos de acidente com água-viva e caravelas. E a Praia da Pajuçara não deixa por ser mar também. Temos uma área abrigada por corais, porém a água-viva ela consegue sim chegar aos banhistas aqui na Praia da Pajuçara. E orienta o que fazer em caso de queimaduras. A princípio, ele não deve coçar nem passar a mão, porque aí ele estaria espalhando a toxina e aí aumentando a área de ardência e do acidente. Este médico dá as coordenadas do que é ideal fazer ao ser queimado pelo animal marinho. Primeira coisa ao banhista ser queimado é sair da água, procurar um guarda-vida, perguntar para ele quais são as orientações, que de maneira geral é lavar a área com água do próprio mar, retirar cuidadosamente os tentáculos que estão na pele e logo em seguida, se persistir algum outro sintoma, procurar uma unidade de emergência. Ele também fala das complicações caso a queimadura seja grave. Mas não fica só na pele os sintomas. O paciente pode ter, por exemplo, alterações da cabeça, neurológica, ficar confuso, arritmias, febre, mal-estar, vômito, ânsia de vômito, sintomas de maneira geral que levam a um estado ruim do paciente e ele vai precisar de um cuidado mais intensivo, talvez na emergência. E alerta para os mitos em relação aos cuidados utilizados pela população. São mitos, infelizmente, repetitivos. A gente deve evitar. Não colocar pasta de dente, esse creme dental, pasta d'água, nem muito menos xixi, que alguns pacientes colocam na região. Isso é mito. Basicamente, a gente deve lavar a área com água salgada, água do mar, e pode colocar, se tiver à disposição, ácido acético, que seria o vinagre a 5%, lavar a área por uns 30 minutos e, se persistir os sintomas, procurar uma emergência. No próximo bloco tem um belo exemplo de superação. Um reeducando aprendeu a ler e escrever um livro em uma unidade socioeducativa. É já já.